Fala aí, turma, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo aqui. Hoje, começando um tópico chamado de ligações químicas. O que a gente precisa entender aqui? Nós já estudamos tabela periódica, estudamos como esse átomo está organizado, né, como as menores partículas que existem em termos de subsistir sozinha estão organizadas na natureza. E agora a gente precisa entender que esses átomos dos elementos químicos não necessariamente se encontram sozinhos na natureza, mas eles se ligam uns aos outros. Nós vamos estudar os critérios para eles se ligarem e por que eles se ligam, ok? Como primeira parte desse estudo, nós faremos aqui um reconhecimento geral das 3 ligações químicas existentes, tá? Dentro de uma estrutura, de uma molécula, beleza? Mas antes, por que eles se ligam? Primeiro, átomos se ligam para adquirir estabilidade. Se 2 átomos já são estáveis sozinhos, não tem por que eles quererem se ligar. Eles vão se ligar porque eles sempre vão buscar estar num estado de menor energia. É a mesma coisa você pensar assim, se você está cansado, você tem uma tendência a querer sentar e não ficar em pé. Por quê? Sentado você vai gastar menos energia. É a mesma ideia com os átomos. Se eles querem estabilidade, eles vão buscar um jeito de ficar estável, seja se ligando ou ficando sozinho. Então, eles vão se ligar para adquirir estabilidade. Nós temos 3 tipos de ligação, ok? Mas para a gente poder reconhecer esses 3 tipos, vou ensinar um truque aqui para vocês. Vocês vão guardar esses elementos aqui, tá? É muito importante porque a gente usa essa sequência de elementos em várias partes do nosso estudo da química. Aqui, se você se lembrar, nós temos ametais, então temos vários ametais aqui, e temos mais o hidrogênio no final dessa série. Quais são esses elementos? Vamos lá. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Um jeito bem fácil de guardar, né? Algumas pessoas falam como FON, CL, BRISC, pH. Ou também guarda pela frase assim, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Mais uma vez. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Ok? Muito útil guardar isso. Por quê? Vamos lá. Quando eu falar de ligação química, eu estou falando de um átomo ligar a outro átomo. Então, eu vou olhar sempre 2 a 2 dos meus átomos. Se nessa ligação um átomo estiver dentro e o outro também estiver dentro, eu tenho uma ligação do tipo covalente. Então, se eu tenho aqui nesse grupo 2 átomos que estão aqui dentro, esses 2 átomos vão se ligar através de uma ligação covalente. Então, os 2 dentro é covalente, ok? Por exemplo, a molécula de água. Temos aqui, ó, H2O. Tanto o hidrogênio quanto o oxigênio estão aqui dentro. Então, como que um átomo de oxigênio vai se ligar a esse de hidrogênio? Através de uma ligação covalente. Outro exemplo. Se eu tenho agora um dentro e um fora, nós temos uma ligação do tipo iônica. Por exemplo, aqui eu tenho o sal de cozinha, NaCl. Perceba que Na é o sódio. O símbolo do sódio não está aqui dentro. Então, quer dizer que ele não faz parte desse grupo. Mas o cloro está aqui, ó. Então, eu tenho um dentro, que é o cloro, e um fora, que é o sódio. Um dentro e um fora, ligação do tipo iônica. E, por fim, o terceiro tipo, os 2 fora, que é uma ligação do tipo metálica. Exemplo aqui na estrutura dos átomos de ferro. Eu tenho aqui ferro que se liga a outro átomo de ferro. Perceba aqui que eu não tenho o ferro dentro desse grupo. Então, retomando. 2 dentro, ligação covalente. 2 fora, 2 fora metálica, um dentro e um fora, iônica. Beleza? Lembrando que numa estrutura eu posso ter mais de um tipo de ligação. Então, eu posso ter um pedaço que é a ligação covalente e um pedaço que é a ligação iônica, por exemplo, tá? Não se preocupem com relação a isso.
mas isso daqui é uma regrinha, não uma lei, mas é um macete, uma forma da gente conseguir, de maneira bem simples, saber reconhecer os tipos de ligação, beleza? Bom, agora a gente vai entender um pouquinho do que a gente chama de teoria do octeto, para depois dar início a cada uma dessas ligações que a gente vai estudar. O que é essa teoria do octeto? Lembra que octeto aqui lembra 8. Para isso a gente tem que fazer uma observação muito interessante. Lembra lá da tabela periódica? A última família é a família dos gases nobres, é a família 8A. E uma coisa interessante é que os gases nobres são estáveis, ou seja, quando eu encontro eles na natureza, dificilmente eles vão estar ligados a outros átomos. Eu vou ter átomos soltos desses gases nobres. Daí vem o nome, gás nobre, ou seja, que não se mistura com os outros. É justamente a ideia da nobreza aqui. Os cientistas começaram a pensar, por que eles, diferente de outros elementos, não se ligam? Lembra que eu expliquei que para se ligar é porque você quer adquirir estabilidade. Se eles não se ligam, é porque eles já são estáveis. Assim, a gente tem a nossa teoria do octeto, que vai dizer o seguinte, uma observação em que eu tenho 8 elétrons na camada de valência. Então, ó, família 8A é porque tem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que é o primeiro gás nobre e tem apenas 2 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá. Teoria do octeto diz o seguinte, que os átomos vão ficar estáveis quando eles adquirirem configuração eletrônica de gás nobre. O que significa adquirir configuração eletrônica de gás nobre? Significa que, se eles não têm 8 elétrons na camada de valência, eles vão buscar ter 8 elétrons. Então, eles vão arrumar um jeito de ficar com 8 elétrons na camada de valência. E aí, quando eles conseguirem fazer isso, eles vão adquirir a mesma estabilidade dos gases nobres, ok? Isso é muito interessante porque essa teoria vai funcionar muito bem para as famílias A, que são os elementos representativos. Então, lembrando da tabela, a gente tem aquelas duas primeiras colunas, família 1A e 2A, a gente pula aquele meio, que são as famílias B, e volta para o outro lado, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, até chegar aqui na 8A, que são os gases nobres. Nesse primeiro momento, estudar a família A é o nosso foco, ok? É uma introdução aqui ao nosso conhecimento químico, mas já vai servir como base para estudos futuros. Outra coisa que vale ressaltar disso daqui é que a teoria do octeto é uma generalização, ou seja, funciona muito bem em muitos casos, mas ela não é uma lei. Então, se você vai a fundo, você percebe que tem compostos que não seguem essa teoria do octeto. Aqui não é a nossa preocupação isso, a gente vai seguir a teoria do octeto. Então, ao longo das próximas aulas, vocês vão ver que eu vou retomar essa teoria, porque ela vai ser muito útil para uma primeira abordagem desse assunto. Beleza? A gente fecha esse nosso primeiro vídeo aqui. Agora, a partir dos próximos, a gente vai dar sequência estudando cada um dos tipos da ligação separadamente. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.